Um bom dia a cada vereador, cada vereadora dessa casa. Um bom dia, senhora presidenta, bom dia às pessoas da imprensa, todos aqueles e aquelas que assistem a nossa sessão a partir da Rede Mundial de Computadores. Um bom dia muito especial à minha família que está aqui presente, minha filha Lua, meu irmão Fernandinho, minha irmã Silvinha, minha companheira Daiane, meu filho João, a cada pessoa que me acompanhou no mandato durante todos esses anos em que a gente teve aqui nessa casa, buscando fazer a diferença, buscando fazer um mandato diferente, ousando trilhar o caminho mais difícil, senhor presidente Hélio Guabiraba, buscando aprender como funciona esta instituição, justamente para que a gente pudesse, dentro das normas, das regras, do regimento desta instituição, poder transformá-la, poder mudá-la, poder melhorá-la, a partir do nosso fazer político, mudar o jeito de a política ser feita. E não tem como eu subir nessa tribuna, vereador Luiz Eustáquio, hoje faço minha despedida desta tribuna, sem me lembrar de tudo que aconteceu antes mesmo de eu me tornar vereador. Eu, militante de direitos humanos, eu, integrante de diversas organizações de movimentos sociais, eu que sempre defendi a democracia em sua radicalidade, eu defendo uma democracia muito maior do que esta democracia formal que a gente vive. Eu que passei boa parte dos meus dias, boa parte do meu tempo, lutando por políticas públicas, muitas delas, que faltavam pessoas que pudessem ter a coragem, a ousadia de falar. Então, cada processo eleitoral em que eu, como eleitor, participava, eu procurava as candidaturas que se dispusessem a fazer diferente. Eu procurava candidaturas que tivessem a coragem de falar com tranquilidade da defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. E é curioso a gente estar encerrando essa participação na tribuna justamente nesse dia de hoje, porque dá para a gente ver direitinho a importância de um mandato como o nosso num momento como esse. A importância da gente nas articulações, a importância da gente fazer valer a voz da população, a importância da gente fazer valer o direito das mulheres. E que bom que a gente está aqui para que isso seja feito. A gente vê a diferença no nível dos discursos que a gente precisa enfrentar. Mais cedo, teve vereadora subindo nessa tribuna para dizer que nunca teve discussão sobre título, sobre dia, de criação de dia. Eu não sei como cada um e cada uma participa, diariamente da Câmara, mas eu me lembro, há muito pouco tempo, a gente teve uma calorosa discussão, porque os vereadores não queriam votar um dia de luta pela maconha medicinal. Nós tivemos que tirar o projeto de pauta, a vereadora Elaine Cristina mudou o nome. Então, assim, o apego à verdade que os nossos adversários têm é um apego muito pequeno. É quase nada. Assim, é um apego retórico, muitas vezes é um apego estético. Porque, na real, na vera, quando a gente vai ver, são pessoas que chegam na tribuna e não têm o menor constrangimento de constranger, não têm o menor constrangimento de mentir, não têm o menor constrangimento de tentar enganar as pessoas, não têm o menor constrangimento de usar, muitas vezes, a própria religião para fazer coisas que não são condizentes ao que as próprias religiões determinam. Mas não vim aqui para falar disso, eu vim aqui para me despedir, vim falar da experiência importante, da experiência diferente, da experiência ousada que nós tivemos durante cada um desses 8 anos. Vereador Hélio, quando eu me candidatei, eu não queria ser um vereador para fazer um mandato bom. Eu não queria ser um vereador para fazer um mandato muito bom. Eu não queria ser apenas um bom vereador. Os bons vereadores e as boas vereadoras sempre existiram, sempre tiveram o meu voto, mas eu queria ser mais do que isso. Eu queria representar a possibilidade, vereadora Ana Lúcia, com quem conversei tanto, durante tanto tempo, Vossa Excelência me ensinou muito. Eu queria fazer um mandato que pudesse ser visto pelos colegas, pelas pessoas que estão nas ruas, pela sociedade civil, como sendo, de fato, um mandato que estivesse à disposição de todas as pessoas que se organizam para lutar por direitos. Porque muito pouco antes de eu me candidatar, eu fiz parte de movimentos que chegaram a ser barrados no estacionamento dessa casa. Eu vou passar logo a palavra para a vereadora Michele Colles, para que ela possa dizer o que ela quiser, e eu voltar a fazer minha despedida. Vereador Ivan, eu gostaria de testemunhar que tive a oportunidade de caminhar ao vosso lado na Comissão de Direitos Humanos. E mesmo com todas as nossas diferenças, como foi hoje aqui o debate pesado, mas Vossa Excelência é um homem de caráter. Vossa Excelência é um homem que tem lado. E eu quero dizer que, mesmo sendo contrário aos seus pensamentos, eu respeito muito você
E agradeço, porque eu tenho certeza que você me fez crescer. E eu também te fiz crescer um pouquinho mais. Então, que Deus te abençoe na sua nova caminhada. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Michele. Agradeço a parte de Vossa Excelência, como tive a oportunidade de dizê-la mais de uma vez, e disse a outros colegas também que atuam no campo de Vossa Excelência, não quero nenhum mal, só quero o bem de Vossa Excelência. Naturalmente, faz parte do meu trabalho, faz parte da minha luta, faz parte de tudo que eu acredito, fazer todo o possível para que algumas proposições de Vossa Excelência sejam derrotadas e que, para mais na frente, pessoas que defendem muitas das pautas que Vossa Excelência defende não sejam nem eleitas. Mas eu quero a Vossa Excelência, a sua família, o vereador que vai chegar, toda a sorte do mundo, né, que vivam bem, que tenham fartura, que tenham saúde, que tenham felicidade no lado de Vossas Excelências e que possam cada vez mais deixar a política para a gente, né, para que a gente possa, de fato, fazer a diferença dentro do que significa. Vou lhe cortar 2 minutos por favor, para dar mais oportunidade. O vereador que está depois de Vossa Excelência é o presidente Hélio Guabiraba. Eu já estou cedendo meus 15 minutos para você. Eu também vou para ali, viu? Muito agradecido, Vossa Excelência, fico muito contente com isso. Então, vinha dizendo que montei um gabinete, Vossa Excelência, que desde sua origem buscava ser diferente, e aí eu aproveito esse momento já para agradecer a paciência de cada servidor, de cada servidora dessa casa, que tiveram ao lado da gente durante todo esse tempo, e que muitas vezes até se assustavam com as coisas que a gente tentava fazer, mas que o tempo todo respeitaram a nossa diferença. Então, comecei montando um gabinete diferente. A gente não tem notícia de um gabinete anterior ao nosso que tivesse deliberadamente, vereador Luiz Eustáquio, pelo menos metade das pessoas mulheres, pelo menos a metade das pessoas negras, pelo menos 1/3 das pessoas que estão comigo hoje são pessoas que se afirmam LGBTQIA+, que tinham pessoas com deficiência, que tinham intérprete de Libras. Nós não temos notícia de ter havido um mandato que deliberadamente se organizou dessa forma. Nos organizamos por eixos, dando liberdade a partir do sentimento da importância de ter um mandato coletivo, um mandato horizontal, cada das pessoas que se organizavam nos eixos, no eixo do direito à cultura, no eixo do direito à comunicação, no eixo da política urbana, no eixo da assistência social, trabalho e renda, no eixo da promoção à igualdade e respeito à diversidade, todos e todas tinham autonomia para tocar sua pauta de acordo com o planejamento que a gente fazia, não da cabeça do vereador, planejamentos que eram feitos a partir da escuta de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, que estavam representadas pelas pessoas que atuavam no nosso conselho político. Dentro dessa caminhada eu aprendi muita coisa. Eu aprendi coisa demais. Eu aprendi coisa que eu não fazia a menor ideia que eu pudesse aprender. A primeira coisa que eu aprendi, logo nos meus primeiros dias, foi que nós somos pessoas complexas, nós temos mandatos complexos. E a gente, muitas vezes, quando está lá de fora, a gente não percebe isso. O político é tudo igual, as pessoas da direita são todas iguais, as pessoas que bom não são iguais, as pessoas que bom, elas são complexas. E aí eu tive a oportunidade de humanizar as pessoas que atuam na política. Eu tive a oportunidade de conhecer as diferenças de cada um e de cada uma. Então, quem imaginaria, como eu não imaginaria, é que a gente pudesse ter pessoas que são aliadas em diversas pautas, podendo não ser em outras. Quem imaginaria é que, por exemplo, a gente teria pessoas que foram eleitas por um segmento mais conservador, mas que se aliaram conosco na defesa do SUS, que se aliaram conosco, muitas vezes, na defesa da educação pública, vereadora Ana Lúcia, na defesa das pautas da negritude, vereador Luiz Eustáquio. Então, a gente aprende aqui dentro que a gente tem a possibilidade de criar pontes, a gente tem a possibilidade de construir acordos. E eu não me furtei, ao longo desses 8 anos, a minha equipe sabe muito bem, de fazer acordos. Entramos na política para fazer acordos. Entramos na política para dialogar com o diferente, para dialogar com o igual. A gente não precisava participar da política. A gente está na política para falar muitas vezes com pessoas de quem a gente discorda, mas que a gente pode concordar em algumas coisas. E a gente pode fazer com que essas coisas caminhem. A gente avançou? A gente avançou com muita coisa. Eu gostaria de... Enfim, eu tenho certeza que eu posso dizer, tenho certeza absoluta que eu posso dizer, que hoje o entendimento daqueles vereadores e daquelas vereadoras desta casa, no que diz respeito à política de drogas, é um entendimento diferente do que se tinha há 8 anos. O entendimento dessa casa, no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, hoje, é um entendimento diferente do que se tinha há 8 anos. O entendimento das pessoas dessa casa, no que diz respeito ao direito à comunicação, é diferente do que se tinha há 8 anos. Não havia debate sobre direito à comunicação nesta casa até a gente chegar. O próprio entendimento do direito à cultura, diferente, a gente conseguiu alguns avanços.
a gente teve a oportunidade de mostrar na prática que a gente era diferente. A gente teve a oportunidade de mostrar na prática que valia a pena ser diferente, que valia a pena manter-se independente, manter-se na oposição, manter-se radical nas ideias, nos desejos, no horizonte, mas manter-se flexível no diálogo. E ouço o vereador Luiz Eustáquio com muito carinho, agradeço Vossa Excelência pela parte. Vereador Ivan Moraes, quero iniciar essa parte dizendo que você vai fazer muita falta a essa casa, pelo mandato que você tem, pelo compromisso que você tem, pelo mandato que você tem desenvolvido e posições, algumas delas divergentes da minha. Porque a sociedade é diferente. A sociedade, ela não é... Ainda bem que ela é diferente. Já imaginou se todo mundo fosse igual, então era robô. A sociedade é diferente, então tem coisas diferentes, que a gente pensa de forma diferente, mas a gente é fiel naquilo que acredita. E eu vejo no seu mandato isso. Você é fiel no que acredita. Às vezes um pouquinho radical com os adversários. Alguns você prefere, como você diz, preferia que não tivesse aqui. Mas a sociedade é assim. Parabenizando você, parabenizar a tua equipe, que é muito boa a tua equipe, viu? Parabéns para a tua equipe. Sempre eu acompanho você aqui falando com eles, entendeu? Parabenizar a sua equipe, que ela é muito boa. Parabenizar teu mandato. Teu mandato, ele faz falta nessa casa. Ele é um mandato crítico, é um mandato assertivo em várias políticas, e tem coisas que a gente diverge de verdade, mas eu não posso dizer, e já tive a oportunidade de dizer a você, e dizer para você que o tempo que eu tenho aqui, eu tenho já o 6º mandato, e eu já disse a você de como eu respeito o teu mandato, como você é um vereador muito preparado, um vereador que realmente faz a questão no teu papel aqui no dia a dia, você cumpre e que você honra a cidade do Recife. Então, eu quero parabenizar você, não apenas agora publicamente, já falo às vezes, tem alguns mandatos aqui nessa casa, todo mundo tem seu papel, mas tem alguns mandatos aqui bem diferenciados aqui nessa casa. O seu é um deles. Mas quero dizer isso, então, vendo isso, sabendo que você vai estar em outros momentos, poderá até voltar a outro momento, se assim a sociedade recifense decidir, mas quero dizer que foi muito bom poder estar aqui, debater, muitas vezes debater de forma fervorosa, coisas que a gente tem entendimento diferentes, porque eu diria que eu posso dizer, vereador Ivan Moraes, que às vezes você é mais radical do que eu, em algumas coisas. Algumas coisas eu até entendo ao seu lado, você até entende o meu, mas se mantém na posição ali da radicalidade em algumas questões. Mas tem sido muito bom, foi muito bom aqui ser parlamentar contigo, aqui no Recife, dizer que você realmente cumpriu. Eu procuro cumprir aquilo que eu prometo às pessoas que eu saio na rua para pedir o voto. Eu procuro cumprir, tento fazer o máximo. Muitas vezes os partidos atrapalham a gente. Mas a gente procura cumprir aquelas coisas que a gente prometeu. E você é um desses. Então, parabéns, Ivan, parabéns. O Recife, com certeza, nesse momento, você vai fazer outra coisa, porque você não vai sair da política, você vai sair do parlamento aqui do Recife. Que Deus te abençoe. Vereador, agradecido demais pelo parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um vereador que me ensina muito. Vossa Excelência, assim como eu, é um vereador que sabe exatamente o que veio fazer nessa casa. Vossa Excelência não traz ao eleitor de Vossa Excelência nenhuma imprevisibilidade. Vossa Excelência veio aqui com uma missão e Vossa Excelência a cumpre. E eu procuro fazer isso também. E acho que nós temos um grande ativo, que é o compreendimento, a compreensão de que nós não estamos aqui para fazer as coisas que nós apenas queremos. Nós estamos aqui para seguir as orientações daquelas pessoas, daquelas organizações, daqueles grupos que nos colocaram nessa casa e que nos deram essa tarefa. Então, Vossa Excelência é um vereador que eu vou sempre lembrar
não pelas pautas das quais a gente diverge, porque esse trabalho eu prefiro não ter. Eu vou lembrar de Vossa Excelência pelas coisas que a gente comunga, porque vai ser sobre isso que nós vamos continuar conversando. Então, vou continuar esperando que Vossa Excelência continue defendendo o direito daquelas pessoas que andam de bicicleta, vou continuar esperando que Vossa Excelência continue lutando pelo direito das pessoas negras, sendo Vossa Excelência sujeito desse lugar de fala. Então, Vossa Excelência pode ficar muito tranquilo que nas pautas com que a gente concorda, a gente vai continuar se aperreando, a gente vai continuar se provocando. Eu espero que Vossa Excelência tenha muito sucesso nessas pautas. Passo a palavra com muito carinho, muita consideração para o vereador Hélio Guabiraba, já agradecendo o tempo que ele me dispôs. Obrigado, vereador Ivan Moraes. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, dizendo que esta casa hoje passa a perder um grande quadro, com todo respeito aos demais, mas Vossa Excelência tem se comportado nesta casa aqui com uma oposição de verdade, uma oposição com inteligência, com sabedoria. Eu fico olhando fatos, quando Vossa Excelência está na tribuna, criticando até projetos de outro vereador, e quando volta daí, senta aqui na sua cadeira, o vereador sobe lá em cima na tribuna, começa a falar do seu jeito, da sua forma, e você está aqui no seu celular, respeitando o orador que ele respeitou quando Vossa Excelência estava falando. E quando o senhor chegou, Vossa Excelência chegou nesta casa aqui em 2016, eu fui o primeiro vereador a lhe procurar para a gente conversar. Nos encontramos num café lá no Rio Mar, né? E depois outro encontro com Vossa Excelência e seu pai aqui, na subida do seu gabinete. E daí comecei a fazer amizade, comecei a visitar seu gabinete, fui muitas vezes. E foi um orgulho muito grande de ter lhe conhecido, e eu tenho dito a Vossa Excelência aqui que eu queria ter pelo menos 10% da vossa inteligência aqui nesta casa. Vossa Excelência vai deixar saudade, pode ter certeza. Todos os vereadores que passam por aqui, que vai à tribuna, que discute muito bem, mas tem um respeito por Vossa Excelência, como o vereador Luiz Eustáquio acabou de dizer aqui, muito grande. Vossa Excelência não perdeu a eleição, deixou de ser vereador, tenho certeza que está preparado para qualquer estágio no estado de Pernambuco, pode ser vereador, deputado estadual e deputado federal, e até prefeito ou governador. Pela forma de como Vossa Excelência defende o Recife, eu tenho certeza que o Estado também precisa de você para que seja defendido da forma que Vossa Excelência defende o Recife aqui. E eu acho que hoje esta Câmara ganhou 37 vereadores, são mais 37, ganhou quase 40%, mas perde um grande quadro, que é Vossa Excelência. Foi muito bom ser seu colega e seu amigo nesta casa. Vamos continuar fora dela como amigos, mas pode ter certeza que o meu gabinete vai estar sempre à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigado por esse aprendizado que eu tive com Vossa Excelência durante todo esse tempo. Agradeço demais Vossa Excelência, não apenas pela parte, mas pelo carinho que Vossa Excelência sempre me dedicou. Vereador Hélio Guabiraba, um dos vereadores, gosto de dizer, mais generosos e carinhosos aqui dessa casa, uma pessoa que procura falar com todo mundo, que procura ser legal com todo mundo, procura ser delicado com todo mundo, uma pessoa que me ensinou muito sobre os trâmites da política. Vossa Excelência, embora tenha sido vereador no mesmo ano que eu, mas já caminhava nessa casa, já conhecia mais ou menos como é que a política funcionava, e como já lhe disse algumas vezes, tenho certeza absoluta que quando nós tomarmos o poder, Vossa Excelência vai estar na nossa base, isso desse não tenho nenhuma dúvida. Ouço com muito carinho o vereador Felipe Alecrim. Vereador Ivan Moraes, quero primeiro fazer o registro que muitas pautas que nós defendemos são divergentes, mas existem algumas características em Vossa Excelência que chamam a atenção. A primeira delas é a atenção que Vossa Excelência tem ao trabalho deste plenário. Vossa Excelência é um dos primeiros a chegar, sempre escuta o que cada vereador tem a dizer e todas as vezes com espírito republicano. Repito que as divergências são grandes e os embates que nós tivemos aqui, eles não só foram marcados, como deixarão saudades, porque são embates com nível elevado. É uma outra característica de Vossa Excelência, a sabedoria, o estudo para poder debater a matéria. E muitas dessas matérias, elas buscam transformar a vida das pessoas, haja visto que a gente
presenciei aí hoje na cidade do Recife, na luta contra as pessoas que vivem em situação de rua, em tantas outras lutas para que a gente consiga levar a dignidade para a vida dessas pessoas. E uma das características mais importantes, e é o registro que eu faço, é a sua palavra, o espírito republicano e a sua palavra, e que por muitas vezes a gente não vê em pessoas, em parlamentares que defendem aquilo que Vossa Excelência costuma defender. São aquelas pessoas que por muitas vezes jogam apenas para o público, mas a gente consegue ver e perceber em Vossa Excelência, por mais que a gente discorde, que Vossa Excelência tem o interesse, o desejo de defender as pessoas que lhe colocaram aqui de forma democrática. Então, parabéns ao vosso respeito pelo bom debate, parabéns e o meu respeito também pela sabedoria como Vossa Excelência sempre pautou o seu mandato, e por mais que haja divergência entre o nosso modo de pensar e de ver o mundo, eu não poderia deixar de fazer esse registro de que Vossa Excelência fará falta nesse contexto, ou nos contextos que nos unem em favor do povo da cidade do Recife. Deus abençoe. Agradecido pela parte do vereador Felipe. Acho que não tem como a pessoa não ficar feliz quando a gente tem a consideração de conversar com pessoas que são adversárias, mas de uma forma republicana. Eu acredito na política para isso. Eu acredito na política pela possibilidade de divergentes divergirem com democracia, com republicanismo. É de a gente poder compreender que mesmo entre divergentes podem surgir consensos. Eu não estou na política para eliminar o adversário ou a adversária. Eu estou na política para vencer o adversário ou a adversária. Eu me lembro muito de outras tantas coisas que eu aprendi, mas essa eu aprendi com o deputado estadual Renato Roseno, lá do Ceará, e ele diz muito: no contexto em que vivemos hoje, é imprescindível que a gente saiba, antes de qualquer coisa, discernir quem é aliado, quem é parceiro, quem é adversário e quem é inimigo. E acho que é muito bom quando a gente consegue produzir uma construção política e social para que a gente não tenha, de fato, inimigos, mas para que a gente reconheça-os, entendendo a importância de derrotá-los, mas que a gente reconheça no adversário também um sujeito em que a gente precisa e deve respeitar. Passo a palavra com muito carinho para a vereadora Ana Lúcia, a quem, confesso, antes de ouvi-la, acreditava que era uma adversária. Hoje eu tenho certeza absoluta de que não é. Às vezes, muitas vezes é uma aliada, em alguns momentos, inclusive, parceira. Algumas vezes, adversária, mas a gente consegue compreender-se na nossa diferença, e também uma vereadora que me ensinou muito. Em todos esses 8 anos, que juntos fizemos um mandato, entramos no mesmo ano, eu agora estou saindo para outras lutas, não saio da política, como bem falou o vereador Eliseu Eustáquio, e continuo ouvindo Vossa Excelência, vereadora Ana Lúcia. Vereador Ivan Moraes, de fato, Vossa Excelência traduziu aí o que é que a política, né, precisa. Diversos atores que irão fazer política para adversários, para inimigos, para parceiros, enfim. Mas eu confesso que eu aprendi muito mais com Vossa Excelência. Eu sou professora, de verdade a gente diverge em muitas pautas, mas a gente, muito maior, são as nossas convergências. Vossa Excelência nessa casa mostrou o que é ser um parlamentar de esquerda, que sabe o que defende, mas que respeita as pessoas. Acima de tudo, nessa casa, nos 2 mandatos que nós estivemos juntos, eu vi Vossa Excelência paternar João, com o carinho e afetividade que falta em muitos pais, principalmente para os pais que estão ocupando espaços de poder. Eu vi Vossa Excelência consultar vereadores como eu e dizer: se precisar de mim, eu ajudo, se não precisar, exatamente numa fala de diálogo, respeitando as pautas, sem expor ninguém. Eu aprendi com Vossa Excelência algo que eu vou levar para o resto da vida: diferenciar o que é o CPF e o político. E isso muitos ainda não aprenderam. Constrangem, expõem, esbravejam e talvez justifiquem isso tudo em nome de algo ou de uma pauta que, na verdade, na maioria das vezes, não é.
Então, vereador Ivan Moraes, eu disse para Vossa Excelência lá atrás, quando Vossa Excelência não era candidato, que eu ia sentir muito sua falta. Porque nós aqui, eu fui pesquisar em muitas temáticas, e uma delas era sobre a legalização da maconha, e Vossa Excelência dizia, vamos caminhar juntos um dia. Eu disse, ainda não, vai demorar. Mas eu continuo estudando. Aprendi com Vossa Excelência aqui a defender o uso da maconha medicinal, para poder tirar tantas mães, mulheres com as quais eu trabalho, da angústia de ver os seus filhos sentirem menos dores, terem menos convulsões, poderem ganhar certa autonomia. São apenas recortes. Participei de muitas reuniões com Vossa Excelência, em comandos de greve, com pautas da educação, dos direitos humanos, e eu sei que eu aprendi demais. Primeiro porque a gente tem essa palavra do diálogo dentro de nós, que é dialogando que a gente aprende. Extremistas não avançam, apenas se desentendem e talvez a gente não saiba nem o motivo obscuro que está por trás dos extremos. Ou até saibamos. Mas eu quero dizer, Vossa Excelência, que eu sei que você não vai sair da política, porque a política está dentro de você. Afinal de contas, você construiu muitas coisas. Essa casa fica sem você por um tempo, acredito que em breve voltará, mas deixou aqui para nós um legado, uma aprendizagem muito grande. Ganhei um amigo e quero deixar meu mandato à sua disposição, porque a gente converge em muitas pautas. Então, eu quero deixar esse mandato, que não é meu, é do povo do Recife que me elegeu, claro, com algumas pautas que divergem, mas nas que convergem, Vossa Excelência tem total liberdade para nos acionar. Muito obrigada, vereador. Agradeço demais, Vossa Excelência. Senhor presidente, quem é a próxima pessoa inscrita? Pode ser, vereador? Agradecido. Então, ganhei 5 de Doduel, mas vou me adiantar para que esses 5 não se percam, e vou encaminhar para o fim do meu discurso. Agradecendo mais uma vez cada um e cada um, acho que a gente teve muitas vitórias, né? Lembrando, rapidamente, quando eu entrei nessa casa, Vossa Excelência, eu era parte de uma oposição que tinha 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, eu me identificava na esquerda, as outras 2 pessoas, às vezes, eram centro-esquerda, mas muitas vezes cabia a mim, exclusivamente, a tarefa de defender algumas pautas. E a gente, muitas vezes, tem vereadores amigos nossos que às vezes faziam, não, rapaz, sai do sol, venha para a sombra, né? venha ficar de um jeito mais agradável, venha ficar mais perto da gestão, as coisas vão ficar melhores para você. Mas a gente insistiu que a gente poderia sim avançar, mesmo sendo oposição. E essa foi uma decisão importante e muito difícil ter sido mantida durante todo esse tempo, porque as dificuldades não são poucas. Mas a gente entendia que com a seriedade que a gente trabalhava, com a forma com que a gente trabalhava, e com a certeza de que o nosso trabalho aqui era respaldado por muita gente que me colocou nesse lugar, fez com que eu sempre tivesse a consciência de que estava fazendo a coisa certa, mesmo quando não dava para avançar. E muitas vezes deu para avançar. Quem passar na Conde da Boa Vista agora, vai olhar para os quiosques e vai ter certeza que o nosso trabalho deu certo. Quem vê a cultura popular cada vez mais, com mais apoio da prefeitura, vai olhar e vai dizer que o nosso trabalho deu certo. Quem passar agora ali em Afogados, na Comunidade das Flores, e ver as 40 casas em pé, vai saber que o nosso trabalho deu certo. Não tem como. Quem for concorrer ao SIC, o Sistema de Incentivo à Cultura, todos os anos, porque teve uma emenda nossa que garantiu isso, vai saber que o nosso trabalho está dando certo. Quem for nas maternidades públicas e for ver lá que vai ter ultrassom em pelo menos 24 horas, vai saber que o nosso trabalho deu certo. Quem chegar aqui amanhã e ver que essa casa não vai aprovar uma lei que afronta o direito sexual e reprodutivo das mulheres, vai ter certeza absoluta que o nosso trabalho deu certo. É mais difícil, mas ele deu certo. E para dizer que deu certo, a gente agora tem uma outra tarefa. A gente não quer ser mais um mandato. A gente quer ser muito mais gente. Então tivemos o cuidado de registrar toda a nossa prática, a nossa metodologia diferente, a nossa metodologia inédita, inovadora, nessa publicação. Um mandato, uma ponte. Aqui a gente não fala dos feitos do nosso mandato. Aqui a gente fala dos comos nós os fizemos, como nós nos organizamos, como a nossa equipe foi construída, como o nosso planejamento foi feito,
que ferramentas nós utilizamos que estão à disposição nessa casa, que ferramenta nós utilizamos que nós importamos do conhecimento que nós tínhamos e da vivência que nós tínhamos da sociedade civil, e damos exemplos de como a gente pode utilizar essas ferramentas de forma conjunta para obter avanços. Então, hoje, na oposição, hoje, com independência, hoje, vereador Luiz Eustáquio, correto, radical, muito radical no nosso horizonte, nas nossas ideias, não abro mão de ser radical, mas flexível, muito flexível no diálogo, muito flexível na possibilidade de construir acordos. E fiz acordo aqui nessa... Passei 8 anos fazendo acordo, porque senão a gente não avança. Eu fiz aqui dentro dessa casa todo e qualquer acordo que eu poderia sair na rua e explicá-lo. Fiz vários. Que eu pudesse chegar nas organizações e dizer, eu fiz por conta disso. Muitas vezes nós vencemos na palavra e muitas vezes nós, inclusive, vencemos no silêncio. E assim a gente vai continuar vencendo. E assim a gente vai continuar multiplicando. E assim a gente vai conversar com mais gente. Porque eu tenho 2 certezas depois de tanto aprendizado. A primeira é que não se transforma a política apenas com as pessoas, por mais valorosas que sejam, que já integram a política. Para transformar a política, a gente precisa necessariamente de mais gente. Inclusive construindo nossos partidos. Nunca imaginei, vereador Luiz Eustáquio, que partido fosse dar tanto trabalho. E aí a gente vai estudar a democracia e a gente vê que por que o partido dá tanto trabalho? As pessoas não estão nos partidos. 90% das pessoas que são obrigadas a ir às urnas de 2 em 2 anos não estão filiadas nos partidos políticos. Elas vão às urnas para dar um voto de segunda mão. Porque as decisões sobre quem vai estar na chapa e quem não vai estar na chapa é o partido que toma. A decisão de quem vai ter recurso para fazer campanha e quem não vai ter recurso para fazer campanha é o partido que toma. A decisão de quem vai aparecer na televisão e quem não vai aparecer na televisão é o partido que toma. A decisão de vai ter chapa majoritária e de não vai ter chapa majoritária é o partido que toma. 90% da nossa população que vai às urnas não participa dessas decisões. Então não dá para a gente dizer que vai transformar a política apenas contando com quem já está na política. A gente não vai ter democracia quando 90% das pessoas não participam das decisões que são tomadas antes da eleição. Mas a gente também não vai, de jeito nenhum, transformar a política trazendo gente nova para fazer do mesmo jeito. Então a gente tem 2 desafios. A gente tem o desafio de chamar as pessoas para participar, como Carol Vergolino diz, um abraço a Carol Vergolino, para participar de uma festa que a gente sabe que não é uma festa boa. Mas a festa só vai ser boa se o povo vier, se as pessoas vierem. Então a gente continua nessa luta, uma luta muitas vezes inglória, de dizer, venha para a festa ruim, porque se você não vier, a festa não vai ficar boa. É imprescindível que você participe. A gente tem muita disposição de conversar com mais gente, a gente tem muita disposição de formar mais pessoas para que integrem os nossos partidos, para que a gente possa transformar a nossa democracia. Eu acredito numa democracia em que pessoas bem informadas são autônomas de decisões que afetam suas próprias vidas. Essa democracia a gente está muito longe de construir, mas eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé que os seres humanos irão resolver os seus problemas na Terra. Isso é uma fé. Quem entende de fé, vereadora Ana Lúcia, sabe que a fé é um conhecimento que vem não a partir de dados científicos, ele é um sentimento que simplesmente existe. E não deixa de ser um conhecimento, porque ele não é explicado cientificamente. Então eu tenho fé de que nós vamos, enquanto seres humanos, resolver os nossos problemas na Terra. Eu saio dessa casa, mas me sinto representado por alguns mandatos que aqui estarão. E esses mandatos que aqui estarão irão ouvir muito de mim. Assim como eu tenho certeza que vão ouvir de muitas das pessoas que integram o nosso mandato ou que integram as organizações que compõem a luta por direitos humanos, essa luta da qual eu participo. Vou aproveitar para fazer uma saudação agora nominalmente às pessoas que estiveram comigo no nosso gabinete durante todo esse tempo, a partir principalmente das pessoas que hoje estão lotadas no nosso gabinete. Então, mando um abraço para o companheiro Aloysio Câmara, um dos primeiros que veio comigo nessa jornada. Um abraço para a Carol Vergolino, que antes mesmo de eu ser candidato, ela já dizia para eu ser. Catarina de Angola, de quem sou fã há tantos anos, conheci quase adolescente,
e está aqui coordenando minha equipe de comunicação. Um abraço para a Luana Varejão, com quem caminho há mais de 10 anos, uma referência na luta pelo direito à cidade. Um abraço para Beto Figueroa, um dos melhores fotógrafos que essa terra já viu. Um abraço para Duda Nunes, uma referência no direito à comunicação da juventude. Um abraço para Evelyn Hutzler, Rocheda, na secretaria do nosso mandato. Um abraço para Israel Sá, filho de Dona Maria José. Já que os peixes não podem falar, ele fala pelos peixes do Recife todo. Um abraço para a Joana Mendonça, que chegou no finalzinho e já deu sua contribuição. Um abraço para João. João chegou aqui estagiário dessa casa, ganhando R$400 por mês. Hoje ele é um dos principais integrantes da nossa equipe, uma referência no nosso estado na pesquisa sobre orçamento público. Um abraço para a Laura, que chegou para fazer a diagramação desse documento tão bacana. Um abraço para a Luísa Cavalcante, que tem se dado ao trabalho de não apenas construir o nosso mandato, mas de fazer essa difícil interação com o partido político. Um abraço para a Meirielle, que esteve com a gente na campanha e que dá aula, dá show, uma grande referência no legislativo dessa cidade. Um abraço para a Nise, que construiu a luta pelo direito à saúde com a gente no mandato. Um abraço para Paulo Augusto, jornalista de mão cheia, que deu qualidade à nossa assessoria de imprensa. Um abraço para Rafaela Crelicuzzi, também chegou estagiária. E hoje, se alguém quiser saber alguma coisa de lei, de regimento, de processo na Câmara, pergunta a ela que ela sabe. Está assim com o Paulo José já. Um abraço para a Roberta, que é editora, que bate escanteio, cabeceia, muitas vezes até defende. Um abraço para Tavinho. Virar noite para Tavinho para fazer coisa na hora é besteira. É um cara que trabalha com poder, assim. Nunca ninguém viu uma cara feia desse homem, entrega material de altíssima qualidade. Um abraço para Valci, o diretor de transportes do nosso mandato, que faz todo o esforço para que todo mundo possa se locomover, já que o vereador já vem de bicicleta. Vou dar um abraço para Jorge, que estava na origem e que está aqui também. Acho que das pessoas que estavam antes, ele é o único que se encontra, não estou vendo mais ninguém. Mas reforçar também um abraço à minha família, e peço licença pelo tempo. A gente, quando decide entrar na política, por mais que a gente faça um esforço para ser só a gente, e aí uma conversa que a gente teve muito, né, Lu, né, Dai? A gente fez muito esforço para que a minha família não fosse impactada pela política, por essa decisão que eu tomei. Mas um esforço que muitas vezes é em vão, porque muitas vezes a família sofre mesmo, muitas vezes a família sofre pela ausência, muitas vezes a família sofre pela exposição que nós temos em alguns temas, em algumas pautas, em algumas lutas que a gente participa. Muitas vezes a família sofre de formas que a gente nem imagina. Então, manda um abraço agora para o meu pai, que está assistindo pela internet, manda um abraço para a minha mãe, que se vossas excelências, que são cristãos, tiverem certos, com certeza ela deve estar observando esse trabalho da gente aqui hoje. Manda um abraço para a minha companheira Daiane, todo o tempo lá junto de mim, fazendo sua parte, dividindo nossas tarefas, tanto em casa, quanto na luta por direitos. Vossa excelência Daiane é uma referência para mim, seguirá sendo. Um abraço para a Lua, que não conseguiu votar em mim ainda, mas que quando eu cheguei aqui nessa casa, ela era um pouquinho maior do que João, né? Entrou na campanha ali na última semana, e é uma pessoa com quem eu aprendo todo o dia. Um abraço para João, que nasceu quase aqui dentro. Todo vereador dessa legislatura e da anterior conhece João Fernando, muitas vezes se escondia aqui embaixo, outras vezes saía correndo. Já teve vez de eu trocar a fralda dele numa dessas mesas aqui do plenário. Então, tenho certeza absoluta que ninguém dessa casa vai esquecer desse cidadão que tantas vezes esteve aqui na sessão junto comigo, desde que ele era bebezinho, que vinha no sling, até agora, que quando ele vem, fica desenhando, fica correndo, fica interagindo com todo mundo. Tem uma grande qualidade que é rubro-negro. Hélio Guabiraba foi quem deu a primeira camisa do esporte para João, mesmo ele sendo tricolor. Gente, vou me despedir, acho que já estamos chegando, mas um abraço a todo mundo. Não vou falar nome dos servidores e das servidoras, porque eu não quero esquecer ninguém. Mas cada um e cada uma, da guarda, do legislativo, da comunicação, da procuradoria, todo mundo tem uma contribuição absurda para a gente estar chegando aqui hoje, do jeito que a gente chegou hoje, compreendendo a nossa tarefa e muito disposto, mas muito disposto mesmo, a seguir em frente na luta por direitos humanos. Eu não desisti de viver numa comunidade, numa sociedade em que todas as pessoas são livres, em que todas as pessoas têm todos os seus direitos garantidos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de coração. Obrigado, vereador Ivan Moraes. Saúde e paz. Que essa nova caminhada seja de sucesso, junto com toda a família.